Ok, gravando. Pessoal, deixa eu parar aqui a apresentação um minutinho, porque eu preciso testar um negócio aqui, para ver se... Eita. Beleza, gente. Vamos lá, então, começar a nossa apresentação. Hoje nós falaremos sobre dois assuntos, tá? A importância do empreendedorismo para a geração de negócios é o primeiro assunto que a gente vai tratar. O segundo assunto que a gente vai tratar é ideia e oportunidade. Nós trabalhamos ideia e oportunidade já, correto? Como essência do trabalho empreendedor. Mas eu vou repassar isso aqui com vocês, porque eu preciso que isso aqui fique gravado. Sabe por quê? Porque quando a gente chegar em dezembro, você vai virar para mim e falar assim, professor, ó, eu peguei a ideia do negócio e vou montar um negócio assim. Ou conversei com meu pai, nós vamos montar um negócio assado. Fechou? Eu vou falar novamente sobre isso para você, ó, abrir sua mente. Bacana? Ok, entendi. Então vamos lá. Olha, o objetivo aqui é destacar a importância do empreendedorismo na geração de negócios, tá? A gente já estudou e quanto ele contribui para a geração de riqueza no país. Se lembram da aula passada, nós falamos que o maior número de riqueza, ou seja, o maior número do PIB das empresas são das micro e pequenas empresas, né? E essas micro e pequenas empresas, elas, 90% das suas vindas ao mercado é através de um pequeno empreendedor, de um empreendedor que começou ontem, vamos dizer assim, né? Vamos então aqui relembrar algumas coisas? Não vamos não. Vamos passar aqui para frente, ó. Primeira coisa que a gente precisa estar pensando é que a gente trabalha numa economia globalizada, tá? Quando eu falo de economia globalizada, eu tenho que pensar uma coisa. Simples assim. Vocês já ouviram falar que tudo que a gente vai fazer sempre tem um coreano que faz melhor do que a gente? Sempre tem um chinês que faz melhor que a gente? Já ouviram falar isso? Sim, Já. muito. Pois é. Por que é que tem esse povo que faz isso melhor do que a gente? E, na verdade, isso é um mito, tá? Isso Porque não é nós não verdade. fizemos antes. Desculpa, Arthur, eu não entendi. Você repete, por favor? O senhor falou, a sua frase foi, tudo que nós fazemos, os coreanos fazem melhor do que a gente. Isso. E então a minha resposta é, porque os coreanos fizeram antes da gente? Não. Eu diria Não. posteriormente, porque eles já viram. Sim. Talvez Pode falar, seja Arthur. a competitividade, né? A competitividade, ela ajuda, engaja, né? Eles têm uma questão que nós não temos aqui, tá? Pode falar, Duda. Eu ia falar, para responder a pergunta do senhor, ia fazer uma pergunta para responder a pergunta, na Tá verdade. certo. Seria o motivo deles fazerem melhor, seria porque eles, investiam mais na questão da educação? Boa pergunta. E a resposta vai aí para vocês. Eles têm uma cultura diferente da nossa, diferente da maioria do mundo, tá? Onde eles têm uma coisa que nós temos dificuldade, uma coisa chamada disciplina. Cara, você já pensou você acordar todos os dias da sua vida antes das 6 da manhã? Já pensou? Já pensou você ter, Eu já. você ter que trabalhar de domingo a domingo? Já pensou você ter um salário contado por hora de trabalho e não pela sua mão de obra mesmo? Então, é o que faz a China, é o que faz esse pessoal que a gente fala assim, sempre tem o melhor que a gente. O que acontece? Eles também fazem assim, o Marco Túlio tem habilidade para tocar violão.
Então ele não vai fazer mais nada, ele só vai tocar violão. E aí, para isso, ele tem um bom professor de violão, ele tem um bom violão, ele tem alguém que acompanha e cobra dele que ele treine todo dia 4, 5 horas por dia, entendeu? Como é que a pessoa não fica boa no que vai fazer? Me diz aí, né? Se todos nós ensaiássemos ou tocássemos 4, 5 horas por dia, até eu ficava um bom violonista. E nisso em tudo, tá? Mão de obra muito barata e qualificada em algumas áreas. Tanto que quando eu falo aqui que economia globalizada, a gente, o primeiro lugar que vem à cabeça da gente é assim, tudo que a gente produz aqui no Brasil, a China produz e vende para a gente mais barato do que o que a gente consegue produzir aqui. Não só vender, mas produzir. Mas, professor, isso não é meio irracional da parte deles? Às vezes seja, mas eles têm uma mão de obra, têm uma isenção de impostos, têm mão de obra, têm matéria-prima mais em conta. Então, tudo mais em conta eles conseguem fazer isso. Além de ter uma tecnologia muito à frente da gente em algumas coisas, né? E aí ele vai falar para a gente que a economia globalizada abriu essas fronteiras, né? E aí, por isso a gente tem passado por transformações direto, tá? Todos os dias. E muitas inovações tecnológicas. Muitas. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estamos prestes a viver uma nova revolução industrial. Vocês sabiam disso? Vocês estão atentos a isso? Presta atenção, gente. Hoje os robôs fazem quase tudo que nós fazemos. Como assim quase tudo, professor? Por quê? O que é que os robôs não fazem ainda? O que é que eles não têm que nós temos? Criatividade. Criatividade é uma delas. O que mais? Emoção, gente, emoção. Determinação. Não, determinação, eles são programados, João Pedro, para fazer e eles vão e fazem, não param, né? Então, determinação não seria. São essas duas principais coisas, a criatividade e as emoções. Nós, eu e vocês, temos a capacidade de resolver problemas que estão próximos de nós, que está perto da nossa mão para a gente resolver. Quer ver uma coisa? Sua mãe virou para você e falou assim, lava para mim o banheiro hoje, por favor. Aí você, como é um bom filho, uma boa filha, você vai virar e falar, tá bom, mãe, eu vou fazer isso. Você vai lá, pega o rodo, pega um balde, pega água sanitária, pega o sabão em pó ou o detergente que você for usar, né? Vai pro banheiro, esfrega, lava, tudo, joga água, depois você vem e vai rapar a água. E aí o que que acontece? O rodo solta o cabo da parte lá que rasta a água. O que que você faz? Joga o rodo fora. Mãe, compra outro rodo que esse aqui quebrou. Primeira opção. Segunda opção. Baixa lá, dá uma olhada, ele só desencaixou, você encaixa ele de novo e passa o pano. Ou você pega ele e vai lá e encaixa e bate um prego e vai fazer. Tem duas respostas certas aí. Eu iria para a terceira opção. Terceira opção. Porque você tem um perfil. Mas alguns de nós iríamos para a segunda opção. Que é o quê? Encaixar o rodo lá e sair limpando de novo. Se fôssemos um robô, o que é que a gente faria? Se nós não tivéssemos programados. Como é que... Ele ia ser jogado fora, provavelmente. Não ia Isso. conseguir. Bruno Henrique, o que você falou, Bruno Henrique? Eu ia falar que se nós tivéssemos uma programação, uma inteligência para fazer aquilo, uma predeterminação, a gente poderia se arrumar, mas a gente precisaria de alguém já ter colocado isso dentro da gente. Dentro do robô, corretamente. João Pedro, o que você falou, cara? É a Pré-programamento. mesma coisa, a mesma coisa. Ah, tá. Marco Túlio, também é a mesma coisa, né? Um programa prévio, foi isso? É, um pré-programamento. Certo. Gente, o robô,
Quando quebra alguma coisa do que ele está fazendo, ele para. Simples assim. Eu e você não. Eu e você faz o quê? Bota a mão na massa e vai lá e encaixa o rodo e termina de arrastar e fala assim, mãe, ó, o rodo quebrou, não sei se ele aguenta da próxima. Se a senhora quiser comprar o outro, exatamente isso, Ariel, ele não sabe improvisar. Ele não tem Eu tenho outro criatividade. Fala, João exemplo Pedro. também. É que eu não encontrava rodo grande no mercado. E eu sou É. alto. E quando eu passo o pano no chão, Suas costas ficam doendo as doendo. minhas costas, assim. Aí eu não estava encontrando no mercado, eu peguei um pedaço de cano e juntei com um pedaço do pau do rodo para ele ficar mais alto. Assim facilitar a minha limpada de chão. Quer ver uma coisa que todo mundo já conhece, porque todos vocês têm Instagram e vê isso com muita frequência? Né? Resolveu. Resolveu. Exatamente. Ó. E, logicamente, com essa economia globalizada e com essas inovações tecnológicas, o aumento da concorrência no mercado de trabalho tem aumentado consideravelmente. Isso é uma coisa que está assim, ó, de vento em popa, tá? E aí a gente vai ver que, dessa forma, aumentou também o interesse dos diversos profissionais para o fenômeno do empreendedorismo. E aí a gente vai ver um monte de situação diferente que tem acontecido que não tínhamos antes e que agora acontece, tá? Ó, o bom empreendedor, ou seja, você e eu, aproveitamos momentos de crise para poder criar coisas diferentes. Opa, mas é só em momento de crise? Não, 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 não. Vocês já viram que em momentos de crise, pessoas ficam muito pobres e pessoas ficam muito ricas? Já perceberam isso? Pessoas ficam exageradamente ricas e outras exageradamente pobres. Por quê? Porque são pessoas que criam. As pessoas que criam, correm atrás, não desistem, são persistentes. Eles, alcançam. Aquela pessoa que fala, tadinho de mim, eu perdi meu emprego e agora o que vai ser de mim? Infelizmente, essa pessoa tende a quê? A se reprimir cada vez mais, a se deprimir, e com isso gera processos de necessidade em casa, tá? Então, assim, é importante a gente manter o nosso pensamento empreendedor e perceber que ser empreendedor não é simplesmente inventar uma coisa, tá? Porque se eu inventar uma coisa e não colocar ela em prática, não vai adiantar nada. Porque o cemitério está cheio de bons pensamentos e bons sonhos, tá? E aí, com destaque para a criatividade, o empenho no desenvolvimento de novas situações e projetos, além do impulso do surgimento de novos negócios, que eu acabei de dizer, né? É inevitável a velocidade que as coisas mudam, tá? A concorrência e a falta de planejamento tem deixado muitos dos nossos pequenos empresários com sérias dificuldades, tá? E muitas vezes levando até ao fracasso nos seus empreendimentos. Pô, eu não pensei direito, eu não agi direito, eu só investi, fui investindo, final das contas eu me lasquei. Por que que eu me lasquei? Porque eu não tive pensamento positivo e nem pensamento proativo de fazer um planejamento daquilo que seria minha empresa, tá? Vocês se lembram da atividade que eu passei para vocês dos R$200? Se lembram dela? Pois é. Até hoje, professor. Aquela para empreender com R$200, né? Exatamente. Né? Aquela lá, ela tem um canal fantástico que pode gerar para vocês um pensamento em cima daquilo que vocês fizeram, tá? Vocês criarem um planejamento para efetivar aquilo. Por que não? Vocês já pararam para pensar que muitas pessoas começam com muito pouco? Gente, uma casa não é construída do meio da parede para cima. Para se começar uma casa, você tem que cavar um pouco. Ou seja, é bem de baixo que se começa. E quanto mais fundo você cava, mais sólida será a sua casa. Mais resistente. Pensem nisso.
Ó, a partir daqui, a gente compreende que o empreendedorismo é um fenômeno global relacionado ao crescimento e desenvolvimento econômico de todas as regiões. O resultado desse processo se manifesta pela inovação dos novos diversos setores socioeconômicos, desenvolvimentos tecnológicos e na geração de empregos, riquezas e valores. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Com muita frequência a gente escuta falar que tá sem emprego, não tem emprego, o povo tá morrendo de fome porque não tem emprego. Já ouviram falar que não tem emprego no Brasil? Quem já ouviu falar isso? Eu, demais, milhões de desempregados, né? Pois é. Fala. Todo dia a mídia, né? Fala. Todo dia a mídia fala milhões de desempregados. Só que o que a mídia não fala é que não são milhões de desempregados, são milhões de pessoas não capacitadas para a mão de obra que está disponível, para os empregos que estão disponíveis. Em outras palavras, nós temos gente sem emprego, por outro lado, nós temos sobra de vaga de emprego. Como é que é isso, professor? Isso mesmo que vocês ouviram. Nós temos sobra de emprego, de vagas de emprego. Porém, em áreas que nós não temos gente capacitada o suficiente. Isso gera o quê? Uma mão de obra cara, porque ela é escassa. E tudo que é pouco é mais caro. Entenderam? Então, ó, pega a visão. Quando você escutar falar assim, pô, tá sem emprego, e por outro lado você ouvir assim, o Cine Tocantins está contratando programadores para desenvolvimento de software na empresa tal. Nós precisamos de 15 pessoas. O Cine Tocantins precisa de eletricista predial para trabalhar na empresa tal. E aí, tá sem emprego? Ou não tem mão de obra para atender? A gente só não é muito qualificado, às vezes, para poder atender aos requisitos. Arthur. Exato. A gente não tem capacitação suficiente. Esse é o ponto. Tá? Duda, e aí respondendo aquela sua pergunta, a questão passa pela educação, mas não somente a educação formal, a cultural, como a gente está fazendo, mas principalmente a formação de mão de obra, que também é o que a gente está fazendo aqui. Tá ok? Então, assim, por isso a importância dos cursos integrados com técnicos. Tá? Outra coisa que a gente vai ver. E aí vem falar para a gente que o empreendedorismo na geração de negócios, né? A gente percebe que a transformação que vem provocando aí esse avanço tecnológico e a globalização nas atividades socioeconômicas também está criando um excesso de terceirização, tá? E crescimentos de serviços no e um alto índice de desemprego. Exatamente o que eu falei agora há pouco, tá? Ó, crescimento no setor de serviços e alta no desemprego. Me explica. Pode falar. Eu estava dando uma olhada nas notícias e disse que um brasileiro falou que enquanto aqui no Brasil não, tipo, tem falta de emprego, né? Só que não é o caso. Lá nos Estados Unidos tem de sobra. Isso é verdade? Tipo... Certo. Agora vamos entender o que é sobra de emprego lá e o que é falta de emprego aqui. O que é que sobra de emprego lá? Pessoas para cortar grama, pessoas para arrumar casa, pessoas para trabalhar de babá, mecânico, borracheiro. Isso porque lá. as pessoas de lá são qualificadas para os empregos que possuem lá. Exato, Bruno Henrique falou tudo, tá? Aí você pega o seguinte, você vai lá nos Estados Unidos, lá também tem um alto índice de desemprego, mas o desemprego de lá são de mão de obra qualificada, não tem onde esses caras trabalharem mesmo, entendeu? Se fizesse o seguinte, trouxesse aqueles caras de lá para aqui para o Brasil e pegasse os daqui para lá, os dois atenderiam. Porque aqui nós temos uma mão de obra, não tenho nada, gente, por favor, não me entendam errado, tá? A mão de obra para se trabalhar na limpeza de uma casa
ela não precisa ter uma formação técnica. No entanto, ela precisa ter uma formação de bom senso. Porque quando a pessoa não tem um senso de higiene apurado, não tem um senso de organização adequado, ela não consegue nem arrumar uma casa direito. Então, você precisa ter muito mais qualificação moral, ética e índoles do que para qualquer outra profissão. Tá certo? No entanto, ela é uma área que tem sobra, porque as pessoas estão trabalhando em outras áreas e tem essa brecha no mercado lá. Entendeu, Marco Túlio, a diferença? Entendi sim, professor. Ó, deixa eu contar uma para vocês. Eu tenho um primo que ele é fazendeiro, tá? Tem fazenda, cria gado, e um dos filhos dele, ele tem filhos gêmeos, e um dos filhos dele falou que queria mudar para os Estados Unidos para estudar lá. E ele tinha recém-separado da esposa, o que ele fez? Mudou para os Estados Unidos com o filho. Chegou lá, ele estava à toa, vivendo só da renda daqui e tal, e o cara só sabe mexer com fazenda. O que foi que ele fez? Começou a cortar grama lá. Olha só como é que são as coisas. Ele tem a renda da fazenda dele aqui e corta grama lá nos Estados Unidos. Tá aqui. Gente, dá licença só um minutinho. Fica do lado de cá, amor. Vou colocar... Não, segura aqui para mim, por favor. Isso. Pera aí, pode deixar. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, por favor. Gente, desculpa aí, tá? Aí, olha só. Esse cara foi lá para os Estados Unidos e começou a trabalhar de cortador de grama, porque ele só sabia mexer com gado, e como ele não estava morando numa zona rural lá, e nem tinha fazendas por perto para ele poder arrumar emprego nessas fazendas, ele começou a cortar grama na cidade. O cara hoje tá trabalhando lá que nem um louco, tem muito serviço, tá dispensando serviço, sabe? E tá ganhando muita grana, cortando grama. Mas aí, assim, a gente pensa assim, ele está ganhando muita grana, baseado em quê? Baseado na economia brasileira. Baseado na economia norte-americana, ele está ganhando o salário razoável. Tá? E aí, assim, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Beleza. Ó, então a gente pode dizer que a força empreendedora, ela faz o quê? Ó, ela desperta o nascimento de inúmeras empresas e, logicamente, com elas, novos empregos. Tá? O que tem acontecido muito, gente? Prestem atenção nisso. Isso não está escrito aqui, mas eu quero que vocês gravem. Muitas empresas estão abrindo hoje por jovens. Jovens. Eles abrem, contratam outros jovens para trabalhar com eles e fazem o quê? E fazem parceria, onde esse jovem ensina o outro a fazer o que ele quer. E aí o que acontece? Eles crescem, tá? Então, assim, se você não sabe fazer determinada coisa, não quer dizer que você não precisa abrir uma empresa por conta disso. Você pode contratar alguém que saiba fazer, certo? E aí, com isso, a coisa vai crescendo. E a gente percebe que esse ciclo do desenvolvimento econômico é marcado, então, por uma
renovação tecnológica, tá? E pelos novos investimentos na economia e pela inovação do mercado. Beleza? Ó, e nesse cenário, o principal agente do processo de transformação é quem? Olha quem é aqui, ó. Somos nós, gente. Sou eu e vocês, os empreendedores. Nós é que estamos mudando esse cenário e mudaremos ainda mais. Mas para isso, você aí, ó, você e eu precisamos ter a consciência de que a coisa só vai mudar se eu tirar o pé do chão e andar. Entendeu? Se eu ficar parado com o meu pé só no chão, ele não vai andar, tá? Ó, aí ele vai falar que a figura muda com o empreendedor, sua personalidade, seus valores, capacidade de utilização de recursos disponíveis em meio ambiente diverso. Quando eu falo que eu tenho uma capacidade de utilizar recursos disponíveis num ambiente diverso, eu estou falando de criatividade, tá? De usar as ferramentas que eu tenho para dispor e fazer aquilo que eu preciso fazer. Olha, vocês e eu, a gente consegue ver oportunidades em todas as esferas. E eu não estou errado nisso, não. Quer ver uma coisa? Vamos lá, vamos fazer uma atividade laboral nós aqui, uma atividade rapidinho aqui. Vou parar aqui a apresentação e eu quero perguntar para vocês. Hoje em dia, agora, o que é que a gente pode fazer para melhorar essa minha aula? Por exemplo. Como melhorar algo que já é bom, né, professor? Né, não, mas pode melhorar. Professor, falando em quesitos técnicos, eu diria que eu diria mais a parte do seu notebook, porque existem algumas vezes que acaba travando e caindo. E também, e eu não vou reclamar da plataforma que o senhor utiliza, porque o senhor até que é bem organizado. E como nós não temos muitas aulas, é bem fácil de achar o que eu quero na plataforma do Moodle. Agora, eu acho que, eu não sei exatamente, mas algumas vezes eu fico meio perdido no conteúdo. Mas eu sempre consigo me reachar de novo. Eu acho que é só isso, na minha opinião. Gostei, Ariel, gostei. Gente, vocês perceberam que em tudo a gente pode mudar, a gente pode melhorar, a gente pode gerar um impacto. Me dê uma ideia de uma coisa que vocês, do nosso dia a dia, que vocês veem e que pode ser melhor. Vamos lá. A própria educação brasileira. A própria educação brasileira. Tá. Beleza. O que você sugere, Nicolas? Se falasse assim, hoje o Nicolas é o novo ministro da Educação do Brasil. Ele tem carta branca para fazer tudo na educação. Qual seria a sua proposta? Uma grade curricular mais, não concentrada, mas direcionada para determinados alunos, especialmente no ensino médio, e implementação de novas tecnologias nas escolas. Isso, tecnologias educacionais. Isso. Nicolas, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo. Eu gostei demais da sua proposta. Gostei demais. Sabe por quê? Nós temos aqui hoje 27 pessoas, 27 comigo, tá? Cada um de nós, ou raramente, alguns de nós terá o mesmo talento para as mesmas coisas. Tá? Você vai perceber que algumas pessoas têm facilidade para trabalhar com gente. Outras pessoas têm facilidade para trabalhar com máquina. Outras pessoas têm facilidade para trabalhar com animal. Por exemplo, o Luiz Henrique colocou uma foto de um cachorro lá no perfil dele. Por que ele colocou uma foto de cachorro lá? Explica aí, Luiz. Provavelmente porque ele gosta de animal, senão não tinha colocado, né? Sim, porque é um cachorro estudando. Mas aí você vai se comparar com um cachorro? Não, né?
Mas você gosta de animal? Sim ou não? Desculpa, eu não entendi o que você escreveu aqui, Luiz. Diz aqui, é o cachorro. Ah, falou, professor. Ah, tá. Beleza, entendi. Bacana. E cachorro de um meme. Sim. Beleza, gente? Então, olha só, cada um de nós tem um perfil. E como cada um de nós tem um perfil, é extremamente importante a gente ter em mente, tá? Em buscar capacitar aquilo que eu sou bom. Aí você vai ouvir alguém falar assim, não, naquilo que você é bom, você não precisa mexer mais, não. Você tem que buscar aquilo que você não é bom. Não, preste atenção. Hoje nós vivemos na época da especialidade. Se você é bom nisso, não seja bom, seja ótimo nisso. Seja o melhor. Pronto. Não seja só bom, seja o melhor. Tá? No entanto, não pode deixar as outras coisas de lado. Eu conheço um cara aqui em Palmas que talvez seja a melhor pessoa, tá? Que trabalhe na área dele. Só que é um cara que ele só é especialista naquilo que ele faz. Ele é péssimo de relacionamento humano. Ele é péssimo para fazer arquivos e planos. Mas no trabalho que ele faz, ele é muito bom. Ele é muito bom. Quiçá o melhor profissional da área que eu conheço. Mas ele tem dificuldade em outras áreas. O que eu acho que a educação deveria ser, o ensino fundamental tinha que pegar o estudante e falar assim, ó, o estudante, tem tudo isso aqui, ó, você pode escolher tudo isso aqui, todos esses ramos aqui que você pode seguir, mas a gente vai te ensinar não fundamentalmente, mas o básico de cada um, antes de você ir para o ensino médio. Professor, eu falo por conta própria, se o senhor pegar para me perguntar, Nicolas, quais são as 10 classes gramaticais, e me explica uma por uma, eu não vou saber te explicar as 10. Eu sei 8, 7. Então. Mas, porque a gente fica com... eles tentam passar muita coisa, até o ensino médio, eles tentam passar muita coisa de muito conteúdo, de muitas matérias. Mas não pensa no básico, sendo que a base é a mais importante. Se a gente não tiver uma base sólida, não tem como aprender, mais não tem como aprender outras coisas. Outra coisa que eu percebi. No 9º ano tinha gente que não sabia ordem de resolução em matemática. Ele ia resolver uma equação, não sabia que tinha que começar por multiplicação, depois ir para não sabia que tinha que começar por multiplicação, divisão, depois ir para soma e subtração. Aí achava o resultado totalmente errado. Isso. Concordo com você. Eu concordo com você. E acho que você está correto. Precisaríamos mudar mesmo esse escopo, esse perfil. Tá? Por quê, professor? Exatamente por isso. Nós vivemos numa época de especialidade. No entanto, todos precisamos ter base. Tá? Base em quê? Em tudo. Tudo que você vai fazer, você precisa saber o que envolve aquele negócio e pelo menos ter uma noção do que trata aquilo. Porque se você for bom só em uma coisa, mas no resto você não souber como você trabalha, cara, você não vai muito na frente, tá? Quer ver uma coisa? Esse cara que eu falei para vocês, ele é um excelente profissional. No entanto, você chega lá na casa dele, lá na oficina dele, que é na casa dele, e aí, fulano, você tem tempo de fazer isso para mim agora? Tem. Aí ele para o que ele está fazendo e vai fazer o que você quer fazer, que você precisa fazer. Aí, ele termina o seu, entrega o seu, recebe e volta para o outro. Aí chega outra pessoa, você pode fazer isso aqui para mim? Posso. Aí ele pega o serviço da outra pessoa e coloca lá. A pessoa vai embora, ele deixa lá e vai trabalhar em outras coisas. Chega outro, o que acontece com isso? Ele vai, enrolando. Ele não tem um senso de organização, de começar a terminar, começar a terminar, começar a terminar. Então ele pega um, pega outro, começa vários de uma vez.
E aí ele não consegue terminar, entendeu? E aí o que acontece com isso? As pessoas chegam lá e falam, pô, cara, você é muito bom de serviço, seu serviço fica perfeito. No entanto, a gente chega assim para você, tá pronto? Ele, tá não. Ele já pegou o apelido de tá não. Já pensou um negócio desse? Você chega lá e aí, tá pronto? Tá não. Pô, a gente acaba perdendo a paciência e o profissional acaba pegando uma má fama com isso. Então ele precisa ser ótimo no que ele faz, no entanto, ele não pode perder de vista as outras coisas, tá? Então, assim, apesar de estarmos vivendo a era da especialização, é necessário que a gente tenha pelo menos um conhecimento básico do restante, tá? Ó, quando a gente fala aqui que o profissional é responsável por identificar oportunidade, ameaça, riscos e possibilidades, tá? Bem como a introdução de tecnologias de ponta na realização do seu papel de agente de transformação, eu estou dizendo que eu tenho que ser bom, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. No entanto, eu posso ser um ótimo inventor, mas eu preciso saber onde é que a minha invenção vai dar. O que é que ela pode ser feito com ela. Quer ver uma coisa? Eu posso ser um ótimo professor de empreendedorismo. Se eu não souber passar para vocês, eu posso ter um ótimo conhecimento de empreendedorismo. No entanto, se eu não souber passar ela para vocês, que é a minha profissão professor, e eu não fazer com que vocês pensem de forma empreendedora, eu não alcancei meu objetivo. Tá? Então, assim, o que eu preciso? Eu preciso que vocês parem e pensem enquanto empreendedor. O que é que tem que eu posso criar de novo? O que é que falta no meu mercado? Tá? Quer ver uma coisa que há muito tempo eu não vejo, mas foi uma sacada muito boa? Vocês já viram um ganchinho que tem na ponta de um guardanapo, que tem geralmente em pizzaria, sanduicheria, que os caras utilizam aquilo para poder cortar o saquinho de maionese e de ketchup? Pô, sacada genial aquela. O carro é assim, né? Aí vai lá e cortou, pronto, acabou. Tá? Eu vi um que ficava no próprio porta-guardanapo. Sim, é esse mesmo, que eu também já vi. E acho ele fantástico, Nicolas. Olha só. Também aqui é muito importante isso aqui, ó, gente. Preste atenção. Olha para mim essas 4 palavras: qualidade, ética, responsabilidade e conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu geralmente consigo fazer com qualidade, certo? Consigo fazer o quê? Um bom produto de qualidade. No entanto, se eu não tiver ética no meu produto, se eu não tiver ética para vender, se eu não tiver ética para apresentar, se eu não tiver ética para me relacionar com o meu cliente, não adiantou nada. Porque o meu cliente pode até me comprar uma vez, mas quando ele perceber que aquilo foi uma tapeação, a segunda vez ele não vai comprar. Entenderam? Então eu preciso ter responsabilidade para produzir com qualidade e trabalhar com ética. Olha, a gente pode considerar que o contexto no qual as organizações aí se encontram, tá? A gente precisa ter uma atitude flexível para responder às demandas do mercado. Se a gente não tiver uma atitude flexível para isso, como é que vai fazer? Eu preciso saber, porque o mercado muda todo dia. Olha, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa. Eu estava vindo de manhã, né? Eu faço uma atividade física pela manhã. E eu estou vindo da atividade física com esse meu amigo. Aí começou, no carro passou uma propaganda do Fabiano Parafuso. Vou fazer um merchan pro meu amigo. Aí a gente ouviu a musiquinha e eu até dei uma risada. Falei, pô, o Fabiano é criativo. Aí eu falei para ele, falei, cara, o Fabiano Parafuso, nesse momento aí de crise, ele abriu uma loja nova. Enquanto muita gente estava fechando, ele abriu outra loja. Mas vocês já perceberam que ele abriu uma loja grande pra caramba, ali perto do palácio? Uma loja grande, nova, extremamente bem montada. Vocês já viram? Por que é que ele fez isso?
Como é que ele fez isso se o mercado estava em baixa por conta da pandemia? Para Pode falar, Arthur. expandir os negócios dele. E, na verdade, eu, consequentemente, assim, e também para, acho que, introduzir um novo sistema de deliveries que estava tendo na época, onde a pessoa... Eu não sei muito bem do Fabiano Parafusos, mas a minha teoria é que alguém faz o pedido lá, sei lá, alguma furadeira por encomenda e eles acabam recebendo. Porque durante a pandemia, essas lojas virtuais acabaram aumentando bastante. Exatamente isso, Arthur. Ele passou a investir na venda online, na venda por telefone, na venda via WhatsApp. O cara comprava, ou ia lá retirar o produto, ou ele entregava para o cara. Simples assim. Então, o que ele fez? Ele foi flexível com o mercado que estava travado, tá? E aí, com isso, o que ele fez? Olha, ele atendeu as demandas do mercado, né? Perdão. Isso aqui, ó. Traçar estratégias inovadoras e inteligentes capazes de elevar a organização à frente da concorrência. Foi o que o Fabiano fez, né? Olha, assim o empreendedor tem um papel crucial no sentido de despertar o nascimento de um novo negócio. É inegável que as características do empreendedor exercem impacto positivo na geração de estratégias de negócio e na condução adequada delas. Gente, presta atenção. Perfil do empreendedor, tá? Vai fazer com que eu consiga levar a empresa de forma adequada, promovendo uma vantagem competitiva, tá? E com isso eu vou fazer o quê? Eu vou manter a estrutura, tá? E cada dia mais, ó, aumentando o meu potencial nesse mercado. Então eu preciso de quê? Eu preciso ter essa visão, eu preciso ter esse olhar. Eu não posso ter uma visão fixa num único ponto, eu preciso olhar para todos os lados. Quando eu olho para todos os lados, o que acontece é que eu passo a ser uma pessoa mais dinâmica. Sendo uma pessoa mais dinâmica, eu vou atender as necessidades do meu cliente de uma forma mais abrangente, de uma forma completa, tá? Quer ver uma sacada sensacional? Aquelas cadeirinhas para bebê em pizzaria. Cara, quantas vezes um pai vai para uma churrascaria, o pai, a mãe e um bebê? Se não tem uma cadeirinha para uma criança pequena sentar e comer, a mãe não tem sossego para comer direito. O que acontece? Ela não vai comer. Se ela não vai comer, só o pai vai comer. Logicamente, ele vai comer menos, gastar menos. Pensou a sacada? No entanto, se coloca a cadeirinha, a mãe também vai comer. Aumentou uma pessoa a mais para comer. E quer ver um outro detalhe? Ela vai pegar um pedaço de pizza e vai colocar para o bebê também, para a criança também. Cara, em vez de uma, 3 pessoas estão comendo agora. Aumentou a arrecadação financeira com um único implemento a mais. Uma cadeira para uma criança pequena. Bacana esse pensamento, né? Pode falar. Meu pai tem um amigo aqui em Palmas que ele é tatuador. E além de fazer as tatuagens, ele também faz a revenda de produtos, de agulha, tinta, máquina, essas coisas do ramo dele, né? Certo. Aí no começo da pandemia, bem no começo mesmo, tava começando a mostrar as cidades onde tinha se originado. E ele logo pegou e pensou, ficou analisando a cidade de origem dos melhores produtos que ele tinha, que tem para vender no mercado, era de uma dessas cidades que estava começando. Aí ele pegou, putz, esse negócio vai travar. Eles não vão vender por um bom tempo. Isso não vai chegar aqui no Brasil. Aí ele começou a comprar de monte, de uma forma muito rápida. Ele ficou com um estoque enorme e ficou vendendo de pouquinho em pouquinho durante toda a pandemia. Agora chegou num ponto que só ele tinha todo o produto aqui na região. E todo mundo comprava dele. E todo mundo tinha que comprar dele, porque ele estava dominando Exatamente.
E aí, se é um cara sem ética, ele pega e sobe o preço do produto dele exageradamente para poder aproveitar a oportunidade de ganhar em cima de todo mundo. O que não traz um benefício social adequado para ele. Por quê? Porque se ele faz o preço justo e trabalha como ele trabalhou sempre, ele vai ganhar o cliente mesmo quando o fornecedor voltar. Entendeu? Caso ele tenha superfaturado, o cliente comprou porque ele era o único, então ele tinha que comprar. No entanto, aquele cliente, quando voltar o outro fornecedor, ele vai esquecer aquele cara, não vai comprar mais dele. Então ele vai vender só uma vez. Entendeu, Nicolas? Eu não estou falando que é o caso desse amigo do seu pai, porque eu não o conheço, tá? Mas eu só estou falando assim, se o cara não tiver aquilo que a gente falou aqui em cima, ó, nós colocamos qualidade, ética, responsabilidade e conhecimento. Se ele não tiver ética nesse momento, ele pode ter qualidade, pode ter responsabilidade de entrega no momento, pode ter conhecimento do produto certo para a coisa certa. No entanto, se ele não tiver a ética para trabalhar esse preço, ele vai fazer o quê? Ele vai ganhar esse cliente? Não. Ele vai vender uma vez para uma pessoa que não vai voltar mais. Entendeu, Nicolas? Então, assim, esse cara teve uma sacada fantástica. Foi inteligente, é exatamente o que eu estou falando. Olha, ele não está olhando só aqui na minha frente, só aqui do lado. Ele está olhando tudo, todo o contexto. É o que a gente tem que ver. Mas vai lá, fala. Tinha não, Oi? era só isso mesmo. Ah, beleza? Então vamos lá. Tá? Então aí, olha só. O ambiente de negócios, ele vem sofrendo modificações nos últimos anos. Por conta da globalização, exige que as empresas tenham um investimento sério e consciente em inovação. E uma outra coisa que eles estão investindo muito, olha, e ele vai falar aqui inovação desde os processos, produtos, serviços e estratégias econômicas. E em mais uma outra coisa que as empresas têm investido muito, em quê? Capacitação dos seus colaboradores, tá? Porque um colaborador capacitado, ele vai gerar não só lucro para a empresa, mas ele vai gerar satisfação para o cliente. E cliente satisfeito é cliente que volta. Entendeu? Beleza. Olha, quando esse cara aqui, ó, quanto à identificação de oportunidades, também é fator preponderante para alavancar o posicionamento de novos negócios, tá? É o que a gente já vem falando. O Chagas e o Freitas vem falar que a empresa que não se adaptar ao modelo empresarial, em que a competição tende a ser cada vez maior, está com a sua sobrevivência ameaçada. E isso é verdade, tá? E aí ele vai destacar que o empreendedorismo é uma estratégia chave para o sucesso dessa empresa. Envolve a capacidade de mudar e inovar rapidamente. Cara, isso aqui fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Capacidade de inovar e mudar rapidamente. Cara, isso aqui para mim foi fantástico, tá? Olha só. Essa estratégia constitui-se para a organização como um direcionador para suas ações no mercado, tá? Que vai englobar o quê? Os objetivos, as metas e políticas socioeconômicas sustentáveis. Olha que bacana isso aqui, né? Beleza? Bacana, pessoal? Beleza. Eu falei que nós iríamos falar sobre 2 tópicos, mas nós vamos falar só sobre um tópico. Beleza? Só sobre esse. Eu acho que o tópico foi interessante o suficiente, professor. Foi bem esclarecedor, foi muito bom. Né? Eu acho também que foi bacana refalar sobre esse tópico de uma forma diferente, né? Aonde pudesse alertar vocês, porque o intuito é alertar vocês. Abram os olhos. Abram os olhos, tá? Fiquem atentos ao Moodle, porque eu vou colocar lá para vocês a atividade desse semestre, tá? Hoje. Essa atividade fecha dia 30. Beleza? Beleza. Então tá bom, pessoas. Forte Professor. abraço.
Pode falar, Arthur. Não se esquece depois de ver se a gravação, ver a última gravação que o senhor colocou lá no Moodle. Ah, tá. Tá. Vou ver agora. Beleza, então, gente. Um abraço para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau. Vamos chegar ao nosso destino agora. Como é que é? Estamos prontos para aterrissar já. Sim.